Aboru aboye aboxixé, ekabosi joy fal beionu, emini babalaoi falolá. Sejam todos bem-vindos ao Joy fal beionu. E no dia de hoje eu estou trazendo o quarto verso do Odu Irosun Ossá, que é de uma série de 5 vídeos tratando do Odu de 2023-24. Muito bem, agradeço a todos, tá bom? Por estarem acompanhando essa série. Eu estou me empenhando bastante para que o conteúdo seja bom, seja top, seja bacana para vocês, tá? E eu gostaria de fazer, mais uma vez, o pedido para que todo mundo seguisse o Joy fal beionu nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram, e que, por favor, curtam, compartilhem, comentem. Como eu já avisei nos vídeos anteriores, o meu WhatsApp está disponível publicamente, para que qualquer pessoa possa fazer. Às vezes as pessoas não querem comentar lá, não querem escrever lá, quiser mandar uma pergunta a respeito desse conteúdo ou de outras coisas, né, diversas, eu estou à disposição, porque como sacerdote, nem tudo na vida é dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas têm uma dúvida e eu estou à disposição para tentar ajudar, sabendo ajudar, eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Então, por favor, né, sigam nas redes sociais o Joy fal beionu. E eu já agradeço aqueles que já fazem isso. Saibam que as pessoas que seguem o Joy fal beionu são muito importantes, tá? Eu, infelizmente, não tenho como conhecer todos, mas seria um privilégio poder conhecê-los pessoalmente. Muito obrigado, gente, muito obrigado, tá? Então, o Odu Irosun Ossá, que foi revelado lá no início de junho, como o Odu, vamos deixar assim, entre aspas, regente desse ano novo, né? Na verdade, ele é um Odu que traz orientações para o nosso convívio. Nesse verso que eu vou trazer hoje, que esse vídeo está sendo publicado no dia 2 de agosto, quarta-feira, 20 horas, né? Ainda temos mais o quinto e último vídeo, que será publicado no dia 6 de agosto, no domingo, 6 de agosto, às 14 horas. Pois bem, então vamos dar continuidade aqui a esse verso. Então, gente, esse verso, ele é uma continuação dos versos que eu trouxe até agora, dos 3 versos anteriores. Porque na vida da gente não tem nada isolado, nada é isolado, tudo está conectado, né? Não existe coincidência, não existe, né? A menos que a pessoa esteja desalinhada do seu destino. Aí podem haver consciências positivas ou negativas. No seu destino não existem coincidências, porque o nosso destino, quando nós vamos vir para a Terra, isto é, vamos nascer aqui na Terra, o nosso espírito ele vai consultar o Ori. O Ori, nesse momento lá, ele tem o aspecto de destino. Quando a gente nasce, esse Ori ganha o aspecto de Orixá-Ori. Isto é, antes ele era o destino, agora ele é o guardião desse destino, o Orixá responsável pelo cumprimento desse destino. Portanto, dentro do destino humano, não existem coincidências. A religião tradicional iorubá, ela é muito ampla em informações acerca desta afirmação. Não existem coincidências no cumprimento do destino.
Pois bem, o verso anterior mostrou a importância da gente assumir as nossas responsabilidades e cumprir o nosso papel com excelência. O verso de hoje, que eu vou procurar ser mais focado, mais objetivo, ele vai confirmar como se dá todo esse processo que eu trouxe até agora. A preservação dos rituais, a integridade dos rituais, a profundidade de conhecimento, a gente assumir as nossas responsabilidades, não procurar transferi-las, e a intimidade com Orumilá, Orumilá Ifá, que já foi falado aqui, e como se dá o processo ainda espiritualmente para que nós, dentro do nosso destino, nós tenhamos bom caráter, para quando nascermos aqui na Terra, nós desempenharmos o nosso destino com um bom ori, bom destino, e com um bom caráter. Esse verso, ele é mais focado nas pessoas que já são iniciadas, ou que são Omó-Ifá, ou que são iniciadas em Ifá. Mas o processo filosófico, ele atende a todas as pessoas. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Tá? Então o que acontece? Eu vou postar o vídeo aqui e no retorno eu vou tecer os comentários relativos a esse verso de hoje, tá bom, gente? Então fiquem com o verso aí e espero que vocês, mais uma vez, gostem, tá bom? Eu já volto. Ekuro orita ni oshenu shonsho soloko adifa fún Ọ̀rúnmìlà tó ń lóore yan orí lódeido ọ̀n lóore yan ìwà lọ́jà ìdígbọ̀mẹ̀kún ẹ̀là nìkan lọ níwà rere àwọn tọ̀yán rí wọn kò tilẹ̀ rí wa mú ẹ̀là nìkan lọ níwà rere àṣẹ o. Pois bem, voltando aqui para fazer os comentários, este verso que vocês acabaram de ouvir, ele fala da importância do bom caráter e da importância de um bom ori, tá bom? E o segredo filosoficamente orientado neste verso é a paciência. Tudo tem o seu momento, tá? Ninguém sabe tudo, obviamente, e ninguém consegue ter tudo. Isto é impossível, simplesmente impossível. Até porque o Olodumare não fez a terra para ter um rei, um dono. Por isso os destinos são individuais, as competências são individuais, as aptidões, né? Para que as pessoas se complementem, porque viver em sociedade é isso. Então, cada bênção da nossa vida tem o seu tempo perfeito para acontecer. Cada momento da nossa vida ocorre perfeitamente na hora certa. Isto é o que a filosofia que embasa, a palavra de Olodumare, que embasa os nossos ritos e, portanto, a nossa vida, o nosso proceder, as nossas atitudes na vida, são orientadas a partir da filosofia, que está nesse verso que vocês viram, tá? Então, o verso que vocês assistiram aí fala o seguinte: Orumilá foi consultar Ifá porque ele precisava de duas coisas.
de um bom ori e de bom caráter. Mas quando surgiu esse verso, quando surgiu o Odu Irosun Osa, e esse verso foi falado para Orumilá, foi dito o seguinte: Orumilá, tenha paciência. Tenha paciência. Você não pode escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo tem o seu tempo correto. Então, Orumilá, com um pouco de pressa, né, ouviu Ifá e disse assim: não, mas eu preciso ir contra, trabalhar contra a minha ansiedade. Porque a ansiedade é irmã da pressa. E a pressa é inimiga do êxito. Mas esse Odu, ele tinha surgido para um grupo. Orumilá era um deles, um dos consulentes. Então Orumilá fez o ebó prescrito e foi até Idô para conseguir o seu bom ori. E conseguiu o bom ori. E aí, o bom ori, qual é a premissa do bom ori? A paciência, porque paciência é sinônimo de sabedoria. Eu aprendo muito com isso, gente. Eu aprendo muito com isso, né? Porque isso é um banho de conhecimento. Estudar para fazer esses vídeos para vocês é uma coisa espetacular. E aí, o verso também orientava de que aquele que vai a Idô para conseguir o ori não deve ir a Edigbomekun, ao mercado de Edigbomekun, para conseguir o seu personagem. O personagem é relativo ao caráter, ao comportamento. Então, eu vou usar a palavra personagem porque realmente se encaixa melhor, tá? Ao comportamento. Aí ele foi paciencioso. Como o próximo dia em que ele poderia escolher o seu caráter, isto é, o seu personagem, seria só daqui a um ano. Orumilá foi escolher o ori, um bom ori, e segurou a ansiedade, ouvindo a palavra de Ifá, e disse: eu não vou a Edigbomekun para buscar o meu caráter. Eu vou esperar para o ano que vem. Evidentemente que o ebó feito, porque o ebó feito tem custo, o ebó feito tem interação, ele contamina o consulente, no caso Orumilá, com a filosofia aplicada no verso, trazida pelo verso. Então Orumilá pacientemente disse: não, eu vou esperar para o ano que vem. No entanto, os demais que não fizeram o ebó acabaram não dando ouvidos pro verso de Irosun Osa. E aí o que aconteceu? Eles correram para Idô, todos, com pressa. Aí chegando lá, era um vucu-vucu, e aí cada um foi passando a mão num ori, porque eles tinham que correr para chegar até Edigbomekun para conseguir o seu caráter. Então cada um foi pegando o ori que pôde, sem se atentar para a qualidade deste ori, para poder pegar o mercado de Edigbomekun aberto. E aí correram para o mercado, chegando lá em cima da hora, quase fechando o mercado, e aí todo mundo com pressa de novo.
E aí cada um pegou aquilo que pôde. O caráter que pôde, o personagem que pôde. Todos esses outros consulentes passaram aquele ano cheio de dificuldades, cheios de má sorte. E Orumilá aprendendo, estudando o seu ori. Quando chegou no ano seguinte, Orumilá não precisou ter pressa, né? Porque ele só tinha um lugar para ir em vez de 2. E ele foi a Edibomecum encontrar o seu personagem, o seu caráter. Então ele chegou lá com tempo, como ele fez com Ori, paciencioso, e foi estudando. Qual o personagem que ele pegaria para ele? E ele escolheu o melhor que ele pôde. Então esse verso de Ifá ensina o seguinte. Ele tem uma frase aí que diz assim: somente Elá, Elá. Quando eu disser Elá, vocês entendam Orumilá, tá bom? Vamos dizer assim, é um sinônimo de Orumilá. É uma outra forma de entender Orumilá. Mas isso eu não vou explicar, essa forma. É só para vocês entenderem. Quando vocês ouviram aí, Elá estava falando de Orumilá. Talvez eu tenha colocado no texto Orumilá entre parênteses, para facilitar, mas eu não estou lembrado agora. E aí, o verso cita: somente Elá possui bom caráter. Então agora eu quero trazer para vocês tudo que está conectado com os versos anteriores, que é a nossa participação humana dentro da filosofia tradicional iorubá. Nós, humanamente falando, antes de nascermos, vamos encontrar o nosso ori. E depois, o ori destino. Depois que nós visualizamos ele, nós começamos a observar na Terra em que família nós vamos nascer, porque esta família vai ser escolhida pela capacidade que ela terá de proporcionar a nós boas condições para o cumprimento do nosso destino. Gente, isso é magnífico. Então nós, antes de nascermos, escolhemos a nossa família, os nossos pais. Para quem já viu os vídeos aí do Ijoy Falbeonu, vão ver que eu falo sobre Exentaye, a importância dele. Porque o processo de despedida do mundo espiritual para a Terra tem um ebó. A chegada aqui tem o Exentaye, que é o ebó de chegada na Terra, da criança que está nascendo. Isso é muito importante porque isso alinha muito o destino da gente. Para quem tem, né? Para nós que somos adultos e que ingressamos na cultura tradicional iorubá adultos, nós não tivemos o Exentaye. Aí a gente passou a fase infantil, a fase juvenil e a fase adulta, boa parte da fase adulta, batendo cabeça por aí, né? Sofrendo. Quebrando a cabeça, não é batendo cabeça, quebrando a cabeça por aí, sofrendo para aprender, né? Então, voltando. Aí, nós chegamos aqui. E aí, o Olodumare colocou Orumilá Ifá na Terra como o símbolo da orientação comportamental, o símbolo da orientação para o nosso personagem, o símbolo da orientação para o nosso caráter, que é Elá, Orumilá Ifá. Quando nós nos iniciamos em Ifá, nós estamos unindo o ori que escolhemos no céu, que aceitamos lá no céu, com o bom caráter. Vocês entenderam esse período em que Orumilá teve que aguardar para escolher o ori, e 1 ano depois ele foi lá escolher o caráter, o personagem dele? Então agora façam a mesma relação.
Nós, ainda no mundo espiritual, vemos o nosso destino e o aceitamos para nascer na Terra. E depois que nascemos, temos a possibilidade de encontrar o caminho, as informações para obtermos o bom caráter, que é dentro do culto de Orumilá e Fá. Esse verso fala exatamente disso, tá bom? Então, as pessoas, nem todo mundo que possui um bom ori, chama orirere, possui iwakbelé, caráter bom, bom caráter. Ok? Nem todo mundo. Somente Elá possui bom caráter. Então, nós que somos religiosos, mesmo os Omó e Fá, porque eles possuem Orumilá, o assentamento de Orumilá. É muito importante. Vejam bem, olha só, quando a gente acorda de manhã, vou fazer esse parênteses, tá bom, gente? Prestem atenção. Quando a gente acorda de manhã, vamos dizer assim, o que é um jargão popular, com os pés destapados, dormimos com os pés destapados, acordamos azedo, acordamos irritadiço, acordamos sem paciência. Durante aquele dia, o transcorrer deste dia em que nós acordamos assim, muita coisa dá errado. Muita coisa dá errado. A gente transfere muita responsabilidade, a gente se comporta de forma omissa, a gente se comporta de forma travessa, a gente está azedo aquele dia, né? É o comum. Vamos dizer assim, isso até é muito normal. No entanto, isso não quer dizer que nós tenhamos um ori ruim, chama ori buruku, ori tidaru, chama assim, ori ruim, ori louco. Não quer dizer. Por quê? Porque nós não somos Yorubá. Nós não nascemos dentro da cultura. Nós não nascemos orientados no caminho de Orumilá e Fá. E aí os anos vão passando e nos é posto Adupé, Orimi, Origbemiu, nos é posto diante dos olhos essa possibilidade de se iniciar, de se aprofundar na filosofia tradicional Yorubá e conhecer Elá, Orumilá e Fá. E aí o ori bom, agora ele tem um norte, porque o caráter, o bom caráter, ele é uma consequência muito positiva de um bom ori. Aliás, o ori traz um bom caráter. Mas se estamos desorientados, o nosso comportamento é duvidoso. Quando a gente vai se orientando, não é mudança de caráter, gente. Quem nasce com caráter ruim... Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existem pessoas que têm uma capacidade de artesanal, de produzirem coisas maravilhosas. Olha os grandes artistas da música, né? Da música clássica, em Bach, Beethoven e um eito de gente. Olha a capacidade artística, né? Dessas pessoas. Tanto no teatro quanto para as músicas, né? Enfim, olha a capacidade de construir. Nós saímos das cavernas. Mas muita gente que tinha essas aptidões não era sinal de bom ori. Porque tem gente que consegue produzir uma infinidade, pilhas de dinheiro. Para vocês entenderem, basicamente,
pilhas de dinheiro com golpe. O Ori é extremamente criativo, mas o caráter é extremamente deturpado. Então, o nosso Ori pode ser muito bom, mas o nosso caráter precisa ser correspondente, para que então a gente viva uma vida harmoniosa conosco e com a sociedade. Então, desses consulentes todos, Orumilá é aquele que possui bom caráter. E ele consegue nos orientar ao ponto do nosso caráter ser correspondente com o nosso bom Ori. O que eu quero dizer com isso? Isso tudo, para ser entendido, precisa ter paciência. Porque a pessoa que é afobada, ela sofre e ela faz sofrer. Por exemplo, hoje em dia, é muito comum a gente ver, aí pelos vídeos da internet, os advogados tiktokers respondendo perguntas. Lá do Instagram, enfim, respondendo perguntas. E uma das perguntas que muito ocorre é assim: meu pai quer vender a fazenda e eu quero saber sobre a minha herança. E os advogados respondem assim: herança? Que herança? A fazenda é do seu pai, ou da sua mãe, né? É dele, é deles. Você não tem direito a nada. Não existe herança vivo. Não existe herança de gente viva. Então, vocês estão entendendo que não quer dizer que essa pessoa tem um mau caráter. Ela pode estar desorientada. Porque inteligência, uma boa cabeça para perceber que existe lá uma possibilidade de enriquecimento ou de financiamento, ela viu. Mas o comportamento dela não está de acordo, porque ela está de olho em algo que não é dela. Então, no verso 3, que foi do vídeo anterior, tratava exatamente disso. Deixa eu buscar aqui, gente, para facilitar. Agora me lembrei. Lembrem de Oribemika e Olusim? Lembraram disso? Então, e lembram lá no primeiro verso, onde no primeiro vídeo, que foi do primeiro verso, que Fá falou de ter intimidade com Orumilá? Então, quando a gente acorda de manhã, azedo, a gente precisa bater a nossa cabeça, agradecer por estar vivo e pedir um dia bom para o nosso Ori, para Orumilá, para Orixá, para Olodumare, para Onilê, porque afinal de contas é aqui que a gente mora, né? E aí, para o dia ser melhor. Porque a gente não pode viver aquele dia azedo. Nós precisamos... O que está envolvido aí, nesse dia em que a gente acorda assim? Influência do ego. Influência do ego. Então, naquele dia, o meu ego está carente de ser massageado. Aí eu saio e digo assim: ai, o Elon Musk, ai, o Silvio Santos, ai, os Marinho. Quer dizer, olha eu me vitimizando. Porque eu não sou um Elon Musk, porque eu não sou um Silvio Santos, porque eu não sou da família Marinho, porque eu não sou Macedo.
Porque o nosso ego está carente. Agora, quando a gente acorda muito bem, muito equilibrado, num dia bom, em que dormimos confortavelmente, o nosso ego está quietinho, ele está pequenininho lá dentro. Aí você sai e você olha para o mendigo e aí você diz assim, bah, que vida difícil. Graças a Deus eu tenho minha casa, graças a Deus eu tenho minha família. Olha só como tem gente pior do que eu. O que eu quero dizer com isso para vocês? Percebam o seguinte, humanos como referência para nós não são o ideal, porque tudo depende do nosso estado de humor. Esse verso de Ifá orienta as pessoas a se espelharem em Orixá, em Olodumare. Quantas vezes vocês ouviram, vocês se sentiram jogando pérola para porcos? Olha a soberba. Estou jogando pérola para porcos. Não se joga pérola para porcos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Para todos. Especialmente para quem é iniciado ou praticante, né? Quantas vezes você foi o porco? E quantas vezes Orumilá se negou de te ofertar as pérolas? Nunca. Orumilá, Olodumare, orixá nenhum se nega de nos orientar quando nós somos os porcos. Nenhum deles se nega de trazer as pérolas do conhecimento ao nosso alcance quando nós estamos sendo porcos. Então por que nós vamos nos espelhar em outras pessoas para massagear o nosso ego ou não? O que esse verso traz? Esse verso de hoje traz: espelhem-se em Elá, porque Elá foi despertado dentro de vocês quando vocês foram iniciados. Espelhem-se em Olodumare, em Deus, porque Ele nunca abandona seus filhos. Ele nunca abandona a sua criação. Porque quando a gente se espelha em Deus para agir com o próximo, a gente não transfere responsabilidades. Tá bom, gente? Esta era a mensagem desse verso de hoje de Hirosun Osa. Pois bem, esse é o 4º vídeo. O 5º vídeo vai ser publicado no domingo que vem, no dia 6 de agosto, às 14 horas, e nos vemos lá. Axé o Odabo, o Olodumare Agbel Aú.